Após a constrangedora goleada sofrida para a equipe do Fortaleza, mesmo tendo um jogador a mais durante boa parte do jogo, o técnico Mano Menezes deu explicações e se disse envergonhado pelo desempenho da equipe e também pela postura do time ao longo dos 90 minutos. Ainda assim, projetou a prioridade, que claro é o jogo de quinta-feira contra o Melgar pela Copa Sul-Americana. E existe uma grande preocupação, porque a circunstância da partida em Fortaleza não foi ruim somente pelo resultado, mas também pela quebra do planejamento que havia sido feito pelo Internacional. Por exemplo, com o Alan Patrick, que estava programado para jogar 60 minutos e acabou jogando 90. E de acordo com o Mano, desperta a preocupação para a sua condição física na partida de quinta contra o Melgar. Além disso, fora de campo, o Internacional tem a confirmação de uma saída que era desejada já há algum tempo. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 7 de agosto de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo desse domingo, fechado? E claro que o mais importante foi a derrota colorada, 3-0 no Castelão para a equipe do Fortaleza. Uma derrota que constrangeu todo mundo no Internacional em função da circunstância da partida. O Inter tinha um jogador a mais desde a metade do primeiro tempo e cedeu 3 gols, perdeu por 3-0. Eu fiz um resumo da partida aqui com os destaques individuais negativos e com o que aconteceu, o resumo da partida. Pode conferir aqui. Mas, depois do jogo, o técnico Mano Menezes falou sobre a sua versão do que viu do jogo. E ele se disse envergonhado com o resultado e com a atuação do time. Na visão do Mano Menezes, faltou um pouco de maturidade para o time, para ver que quando tinha um jogador a mais, precisava rodar a bola, precisava ter paciência. E foi o segundo jogo em que o Inter apresentou esse problema. O primeiro havia sido contra o Botafogo no Beira-Rio, quando o Inter vencia por 2-0 e acabou cedendo a virada também, tomando 3 gols, tendo um jogador a mais do que o adversário. E esse foi o principal fator na visão do Mano Menezes. Segundo ele, o time se perdeu ao ver que o adversário tinha 10 jogadores e ele, Inter, tinha 11. Não foi uma questão de foco. E aí o Mano Menezes disse, olha, eu podia muito bem vir aqui dizer que a gente perdeu o jogo porque está focado na quinta-feira contra o Melgar. Seria fácil para mim, mas não foi o que aconteceu. O Inter entrou focado, mas se perdeu na partida quando viu que estava com um jogador a mais. E a gente não conseguiu reorganizar. Faltou maturidade, por exemplo, para segurar os cartões, porque era visto que o juiz queria compensar a expulsão e o Inter levou vários cartões amarelos, o que obrigou o Mano a mexer bastante na equipe. Então foi um time bem desorganizado e na visão do Mano foi isso que deu a derrota para o Internacional contra o time do Fortaleza. Aliás, esse prejuízo ao planejamento foi o fato mais lamentado pelo técnico Mano Menezes na entrevista coletiva pós-jogo. E eu explico que prejuízo é esse. Olha só, o Inter entrou em campo com uma equipe mista, tá? Preservando muitos jogadores e com planejamento específico para alguns atletas que jogarão, não é jogariam, jogarão na quinta-feira contra o Melgar, se tudo der certo. Um deles é o Alan Patrick. O Alan Patrick claramente tem prejuízos físicos, ele tem descontos físicos, é um jogador que está descontado na parte física. Então a ideia do Mano era, vamos colocar o Alan Patrick para jogar contra o Fortaleza, ele joga 45, 60 minutos, sai e já ganha mais um ritmo para poder, quem sabe, jogar mais na quinta-feira contra o Melgar. Só que a circunstância do jogo, o fato dos sequentes cartões amarelos, o fato do Inter ter um jogador a mais e precisar reverter aquele resultado, fez o Mano mexer em outras peças e não tirou o Alan Patrick. E em função disso, o Alan Patrick jogou 90 minutos. E o Mano demonstrou essa preocupação. Não só com o Alan Patrick, ele falou do Bustos também. A ideia não era que o Bustos jogasse 90 minutos, mas jogou pela circunstância do jogo. E agora, o Bustos, segundo o Mano, tá tranquilo, vai conseguir se recuperar. Mas o Alan Patrick é uma outra questão. O Alan Patrick não tinha jogado ainda 90 minutos com a camisa do Inter. Jogou em uma partida onde ele estava descontado, sendo que na quinta ele precisa ser titular. Então o Mano demonstrou uma preocupação com a recuperação do Alan Patrick, que vai acontecer ao longo dos próximos dias. O Inter vai ter a segunda-feira de folga para os caras descansarem, para poderem se recuperar e treinar na terça e na quarta, pensando no jogo contra o Melgar nessa quinta-feira. Mas o planejamento do Internacional foi bem prejudicado em função das circunstâncias da partida, e isso foi bastante destacado pelo técnico Mano Menezes. Vamos falar sobre a súmula do árbitro, porque tem
uma coisa que todo mundo queria saber. O que o Romarinho falou pro Wagner do Nascimento dos Magalhães? A expulsão aconteceu aos 29 minutos de jogo, aos 29 minutos do primeiro tempo. E olha só o relato da súmula do Wagner Nascimento dos Magalhães. Aos 29 minutos, expulsei com o cartão vermelho direto o jogador Romarinho, por proferir as seguintes palavras na minha direção, abre aspas, vai tomar no cu, fecha aspas, após uma disputa de bola próxima à área penal da equipe adversária. Informo que me senti ofendido com as palavras proferidas. Pô, isso aqui me pegou muito. Informo que me senti ofendido com as palavras proferidas. O jogador expulso saiu do campo normalmente. É isso que tá na súmula. O Wagner Nascimento dos Magalhães, o árbitro do jogo, ele tem coração também. O cara se ofendeu, vai mandar ele tomate cru assim? Não, o cara tem coração também, tem sentimento. Ele se sentiu ofendido e acabou expulsando o Romarinho. Expulsão justa, né? Perdeu a cabeça completamente o Romarinho. Informações extras, tá? Do Campeonato Brasileiro. A rodada, ela não foi boa pro Internacional, mas os últimos resultados, eles não foram ruins também, porque o Inter não saiu do G6, e essa é a grande notícia. Com a vitória do Atlético Paranaense sobre a equipe do Atlético Mineiro, e foi uma vitória no último minuto com o gol do Canóbio, o Atlético Mineiro estava pressionando o Furacão. Com a vitória do Atlético Paranaense, o Inter se manteve na 6ª colocação. Viu o Atlético Paranaense disparar, é verdade, abre 4 pontos de vantagem do Inter, fechando o G4, mas o Inter não sai do G6. E vamos lá, campeão da Copa do Brasil deve ser brasileiro, campeão da Copa Sul-Americana deve ser brasileiro, vai virar G6 aqui o Campeonato Brasileiro. É o objetivo onde o Inter quer estar, pelo menos no G6 e perto do G4 para quem sabe beliscar uma vaga. Então nisso, a rodada do Campeonato Brasileiro ela não foi ruim, em especial esse jogo lá no Mineirão. Eu tenho uma de mercado de transferências para trazer aqui. É sobre Bosquilha. Eu confirmei com pessoas do Internacional que estava tudo muito bem encaminhado para a ida do Bosquilha para o Coritiba. Vínculo de empréstimo até o final deste ano de 2022, porque acaba o contrato dele com o Internacional e depois ele pode ficar em definitivo no clube paranaense. O que eu não tenho é se o Inter vai pagar parte do salário do jogador, porque o salário dele é alto, na casa de 400 mil. O Coritiba não paga 400 mil para nenhum jogador. Provavelmente o Inter vai entrar em uma composição, mas eu não tenho isso confirmado. Mas é um negócio que já está fechado, inclusive. Pessoas ligadas ao jogador já confirmam que não, ele vai para o Coritiba, é isso aí mesmo, ele vai jogar lá. Não deve, inclusive, estar na reapresentação do Internacional nessa terça-feira, um negócio que deve ser fechado ao longo do dia de segunda, nesse início de semana. O Bosquilha, que era o topo da prioridade do Internacional para sair, para se livrar do salário, deve ir para a equipe do Coritiba. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Olha só, a odd do Internacional, ela era alta, né, contra o Fortaleza. Eu apostei nela, não me dei bem. Mas a odd contra o Melgar, tá, do Inter, é uma odd boa. A odd de vitória do Melgar, claro, é uma odd 8, mas a odd de vitória do Inter é odd de 1.4. Uma boa odd. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!